Amém? Boa noite, paz seja com todos. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Quero convidar vocês a fechar os olhos, vamos falar com Deus. Deus que é poderoso, que é tremendo, que é grande, que é digno de louvor, amém? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não vos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença nessa noite de domingo e nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida, agradecemos ao Senhor pela nossa família, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, pelo teu amor, agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que podes fazer, em nome de Jesus, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas, iniquidades e transgressões, por palavras, pensamentos, atitudes e ações, ó Deus, que tivemos, ó Espírito Santo, que não foi do teu agrado, e pedimos, ó Senhor, para que tu venhas derramar sobre nós nessa noite, da tua presença, do teu amor, da tua plenitude, que o Senhor venha, Deus, nos ensinar, que o Senhor venha nos instruir, que o Senhor venha nos encher, Deus, da sua graça, em nome de Jesus, Pai, e que o teu amor seja derramado sobre a nossa vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Limpa o nosso coração e traz sobre nós a tua presença. Levanta a sua mão para o céu e diga-me: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o Espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o Espírito reto. E não me lances fora, presença, ó Deus, e nem retires de mim o teu Espírito, mas torna da minha alegria, da sua salvação, e renova em mim o Espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o Espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o Espírito reto. E não me lances fora da sua presença, ó Deus, de mim o seu Espírito Santo, mas torna da minha alegria, salvação, e renova em mim o Espírito reto. E não me lances fora da sua presença, ó Deus, e nem retires de mim o teu Espírito, mas torna da minha alegria, da sua salvação, e renova em mim o Espírito reto. E renova em mim o Espírito reto. Aleluia, Jesus, que o Senhor possa renovar em nós o Espírito reto. Amém? Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Minhas mãos estão cheias das suas bênçãos. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será. Todo aquele que eu toco abençoado será, pelo poder de Deus. Meu coração está cheio das suas bênçãos. Meu coração está cheio das suas bênçãos. Todo aquele que eu abraço abençoado será. Todo aquele que eu abraço abençoado será.
todo aquele que eu abraço abençoado será pelo poder de Deus. Todo aquele que eu abraço abençoado será, todo aquele que eu abraço abençoado será, todo aquele que eu abraço abençoado será pelo poder de Deus. Aleluia, Jesus, nós cremos, Pai, tomamos posse da nossa vitória nessa noite, amém? Sai do seu lugar, comente seu irmão com a paz, diga que é bom ter ele aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, és tremendo, Pai, amém? Glória a Deus. Amém? Eu vou pedir nesta hora para Jesus mandar a minha tristeza ir embora, recordações de um passado infeliz eu nunca mais quero ter. Ah, meu Jesus, ajuda-me, eu quero ver a felicidade sorrir para mim, e se um dia a tristeza voltar, não irá mais encontrar lugar no meu coração. Manda lá para fora. Vai, tristeza, vai para bem longe de mim, vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz com Jesus. Eu vou pedir nesta hora para Jesus mandar a minha tristeza ir embora, recordações de um passado infeliz nunca mais quero ter. Ah, meu Jesus, ajuda-me, eu quero ver a felicidade sorrir para mim. Se um dia a tristeza voltar, não irá mais encontrar lugar no meu coração. Vai, tristeza, vai, tristeza, vai para bem longe de mim, vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz com Jesus. Vai, tristeza, vai para bem longe de mim, vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz com Jesus, que agora eu sou feliz com Jesus, que agora eu sou feliz com Jesus. Aleluia, Jesus, somos felizes com o Senhor, amém, glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, que você coloque as mãos sobre o seu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és tremendo, Pai. Tu és poderoso, Tu és digno de louvor, digno de honra, digno de glória. Tu és digno de adoração, Pai. E nós exaltamos o Teu nome, nós o bendizemos, Pai. Nós o engrandecemos. Nós o engrandecemos, Senhor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Sua fidelidade.
eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Jesus, posso confiar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo, Ele nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti e eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Aleluia, Jesus, santo, santo és o seu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da sua palavra, e que a sua palavra produza vida dentro da nossa vida, e que o Senhor alcance o nosso coração, e que haja dentro de nós um despertamento, uma entrega, um desejo de estar realmente na tua presença, e de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Que nós não venhamos viver, Deus, no superficial, Deus, não venhamos viver, Deus, sabe, das migalhas que caem na mesa, mas que venhamos querer se assentar no banquete, em nome de Jesus, Pai, que venhamos querer ir no profundo, ó Deus, sair do raso e ir para o profundo, ó Deus, entrar realmente, ó Deus, na dimensão da tua presença, ouvir a tua voz, sentir o teu toque, sentir algo do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, leva o nosso pensamento cativo à obediência do senhorio de Cristo nessa noite. Eu repreendo todo o espírito voador da palavra, aquilo que traz a dúvida, o medo, o engano, e eu te peço, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Pode se sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu falei para vocês que hoje nós começaríamos uma nova série de mensagens com o tema jejum e os seus benefícios. Quando falamos em jejum, já nos vem à mente a escassez de alimentos. E quando nós falamos sobre a escassez de alimentos na questão do jejum, nós perguntamos o porquê é que Deus necessita do jejum. Deus necessita do jejum porque Deus necessita que nós venhamos entender que nós não somos um corpo de carne que habitamos em um corpo espiritual, mas somos um espírito que habitamos em um corpo de carne, e quem tem que mandar nesse corpo de carne somos nós. Esse corpo de carne, ele veio da terra e ele vai voltar para a terra, mas o espírito que há dentro de mim, o espírito que há dentro de você, que somos nós, que é a nossa consciência, ela veio de Deus e ela precisa voltar para Deus, e nós precisamos gerar esse entendimento dentro de nós. Quando nós começamos a viver uma vida de prática de jejum, nós começamos a viver uma vida do profundo, entrar na dimensão do Espírito, sentir a presença de Deus, aonde nós vamos nos afastar do pecado e vamos nos aproximar de Deus. Nós vamos sentir coisas que nós nunca sentimos em nossas vidas, vamos ver coisas que nós nunca vemos em nossas vidas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo de número 1, versículo 1.
Neemias, capítulo 1, versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: E estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: as coisas não estão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, quando eu ouvi isto, eu sentei-me e eu chorei. E durante alguns dias eu me lamentei, eu jejuei e eu orei ao Deus dos céus. Então, durante alguns dias eu me lamentei, eu jejuei e eu orei ao Deus dos céus. Nós encontramos no livro de Neemias uma dificuldade que o povo de Israel estava passando. E a Bíblia diz que eram dias de humilhação, eram dias de provações, dias difíceis, dias de fome, dias de insegurança, dias terríveis na vida do povo de Israel. Quando os irmãos de Neemias vieram visitá-lo, ele perguntou sobre Israel, como estava a condição daqueles que haviam regressado para Judá, para Jerusalém, para Israel. E quando eles contaram para ele a situação, a Bíblia diz que ele chorou, que ele se entristeceu, que ele lamentou, que ele jejuou e que ele orou ao Deus dos céus. E quando nós falamos de Deus, não tem como nós entendermos Deus se nós não sairmos da dimensão do mundo físico e entrarmos na dimensão do mundo espiritual. E nós só vamos entrar na dimensão do mundo espiritual quando nós saímos do raso. Porque senão nós vamos ser meros ouvidores de palavra. A palavra vai falar, a palavra vai ministrar, é gostoso ouvir a palavra, mas eu não pratiquei a palavra. E enquanto eu não pratico a palavra, eu sou apenas um mero espectador que ouve a palavra e que talvez tenha muito entendimento, mas tenha pouca prática. E é a prática que vai fazer a diferença. É a prática que vai mudar a minha história. Então nós vemos aqui que o povo de Israel estava passando por uma situação de caos, por momentos de aflição, de humilhação, por momentos de insegurança. Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei. O copeiro do rei fazia o quê? Basicamente ele provava todas as comidas antes do rei estar comendo a comida naquele lugar. E isso existe até hoje. Isso muitas vezes é feito por alguém da equipe de segurança, ou de um rei, ou de um presidente da república, ou de um ditador que seja. Alguém vai provar todas as coisas que estão ali naquela mesa para que aquela pessoa possa comer. E é alguém da extrema confiança. E se tiver alguma coisa envenenada, provavelmente aquela pessoa vai bater as botas, vai morrer. A vida dela está em jogo. E Neemias era esse cara. Mas quando ele ouve a situação do seu povo, a Bíblia diz que ele lamenta, ele jejua e ele ora ao Deus dos céus. O que um copeiro podia fazer por Israel? Humanamente falando, nada. Um copeiro não pegava no serviço pesado. Um copeiro não pegava em machado. Um copeiro não pegava em serrote. Um copeiro não pegava em martelos. Um copeiro não projetava plantas arquitetônicas. Um copeiro nunca havia pegado em uma pedra para levantar um muro. Ele era um copeiro. Uma profissão de alta responsabilidade, porém não era uma profissão braçal. Então, humanamente falando, Neemias não podia fazer nada por aquela situação.
Mas aí quando nós tratamos de Deus, nós temos que deixar o humanamente falando e temos que colocar o espiritualmente falando. Porque quando nós tratamos de Deus, nós não tratamos daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas nós tratamos daquilo que nós enxergamos dentro do nosso coração. Porque diz a palavra de Deus que como eu imagino dentro da minha alma, assim é. Então para mim ver isso acontecendo na minha vida, eu tenho que gerar no mundo espiritual. E eu começo a gerar essas coisas no mundo espiritual quando eu aprendo a prática do jejum. Existem muitos cristãos de oração, mas poucos cristãos de jejum. E Jesus disse que a ordem dos fatores nessa situação altera os resultados. Porque Jesus ensina que nós devemos primeiro jejuar e depois orar. Jejuai e orai. É jejum e oração. Por quê? Porque senão a minha oração, ela vai ser simplesmente uma reza vazia, que não vai chegar a objetivo nenhum. Mas a partir do momento que eu começo a praticar o jejum, eu saio de uma dimensão humana e entro numa dimensão espiritual, e eu começo a ter um acesso livre com Deus, e nesse acesso Deus começa a trazer coisas na minha vida, começa a abrir os meus olhos espirituais, abrir os meus ouvidos espirituais, a minha boca para de falar palavras de maldição, palavras de derrota, palavras pessimistas, palavras de destruição, e a minha boca começa a falar palavras de vitória, palavras de vida, palavras de transformação, porque eu comecei a agir no mundo espiritual. Então, se Neemias chegasse para o rei e dissesse assim: rei, eu preciso reconstruir a cidade dos meus pais, o rei olharia para ele e diria assim: Neemias, gosto muito de você, mas não posso atender o seu pedido, porque você é o cara da minha extrema confiança. E eu preciso de você. Eu confio quando você prova as coisas. Eu sei que realmente você coloca a sua vida no lugar da minha vida. Então eu não posso deixar você ir. Então Neemias sabia que havia uma dificuldade. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele lamentou, jejuou e orou. Ele sentou e ele chorou durante alguns dias. Não diz que ele fez apenas um jejum, mas foi durante alguns dias. E o jejum, ele tira você daqui, do físico, e te leva para o espiritual. E tudo na sua vida é gerado no mundo espiritual. Quando você foi concebido no ventre da sua mãe, antes de você estar lá, você já havia sido concebido no mundo espiritual. Antes de você estar lá. Quando nós vamos a um velório, nós não velamos uma pessoa, velamos um corpo de uma pessoa que não está mais lá. Então tudo é na esfera espiritual. E para mim agir na esfera espiritual, eu tenho que começar a praticar o hábito do jejum. Do jejum. Existem pessoas que não podem fazer um jejum total porque tomam medicações controladas. Então elas podem tirar coisas que elas gostam e aplicar o jejum. Existem outras que podem fazer um jejum total. Então façam um jejum total. Coloque um tempo pré-determinado. Não comece uma coisa do outro mundo se você não tem o hábito de jejuar. Aplique o jejum. Comece lá, antes de dormir, e coloque para Deus: Deus, eu vou amanhã até o horário do meu almoço. Beleza. Eu não fazia, estou começando a fazer agora, então eu quero criar essa cultura na minha vida, e eu quero que isso se torne um hábito, eu quero que isso se torne real. Então você começa a fazer o jejum. Você está fazendo a sua parte com Deus. E aí você diz assim: Deus, eu quero que o Senhor mortifique a minha carne, eu quero que o Senhor mate a minha fome, e eu quero que o Senhor vivifique o meu espírito. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais. Eu quero que o Senhor abra os meus ouvidos espirituais. Eu quero enxergar o mundo espiritual de uma maneira que eu não conseguia enxergar. Eu preciso ver como os teus olhos veem. Eu preciso sentir aquilo que o Senhor sente. Então, Deus, eu quero que o Senhor me leve a um nível maior. E cada jejum que você faz é uma bagagem que você vai acrescentando sobre você. Cada jejum que você faz é algo que vai te levando a uma dimensão diferente. Você vai começando a ver coisas diferentes. Então você começou a praticar o hábito do jejum. E aí a Bíblia diz que há certos tipos de demônio que só saem por intermédio de jejum e de oração.
Então, há certas situações da nossa vida que nós vamos romper através do jejum. Vamos falar sobre isso ainda esse mês, nessa série do jejum e seus benefícios. Então, nós vamos romper através do jejum. Há certas coisas que estão travadas na nossa vida que nós vamos romper através do jejum. Certas situações que vamos romper através do jejum. Certos vícios que vamos abandonar através do jejum. O jejum vai fortalecer a nossa vida espiritual. E o jejum literalmente mata as vontades da nossa carne. Porque ele nos aproxima de Deus. Bem perto de Deus. Da presença viva de Deus. E isso não tem preço. Isso é fora do comum. Então eu comecei a entender. Minha visão começou a abrir. Minha mente está expandindo. E eu estou entendendo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então Neemias entendia o quê? Eu preciso de uma maneira para alcançar o coração do rei Artaxerxes. E eu preciso alcançar o coração do rei Artaxerxes ao ponto dele me dar autorização para reconstruir a cidade dos meus pais. Porque não é justo eu, Neemias, um cara de tanta influência, um cara que está do lado do rei todos os dias, ver os meus pais numa situação toda destruída e não fazer nada pela minha família, pela minha cidade, por aqueles que eu amo. Então, eu preciso fazer. E Neemias se coloca ali como a porta de entrada da mudança na vida de Israel. Quando isso queima dentro do teu coração, você move as mãos de Deus em seu favor. Deus manifesta o seu poder de uma maneira surreal. Deus abre portas aonde você nem sequer imaginava. Deus começa a abrir portas. E eu quero instigar vocês nesse mês a praticarmos o jejum. Em nome de Jesus. De uma maneira a qual nós venhamos alcançar o coração de Deus para a nossa vida. Porque o jejum, ele vai nos levar a um nível maior. Nós vamos sair do raso e vamos mergulhar no profundo. Os cristãos dos nossos dias acham que eles estão no profundo, mas não conseguem praticar um único jejum por semana. E aí, quando você não pratica um jejum, você não pode falar que você está no profundo. Você pode ter conhecimento, mas conhecimento sem prática ele é inútil. Inútil, não tem utilidade nenhuma. É a mesma coisa que você tirar a carta de direção e nunca ter dirigido. Que benefício isso teve? Nenhum. Simplesmente você gastou dinheiro e não serviu para nada. Então, se eu tirei a minha habilitação, agora eu vou correr para ter o meu veículo, em nome de Jesus. Ou eu vou ter meu carro, vou ter minha moto, eu não sei. Mas eu vou correr atrás daquele objetivo para o qual eu tirei a minha habilitação. Então, se eu tenho conhecimento, se eu estou aprendendo da palavra de Deus, então eu vou correr atrás dos objetivos. Eu quero sentir o que Neemias sentiu. Eu quero sentir o que os profetas sentiram. Eu quero enxergar o que aqueles homens e mulheres de Deus enxergaram. Então eu sei que através do jejum eu posso alcançar o coração de Deus. Então Neemias, ele entra em jejum. E a Bíblia diz aqui assim: então ele disse: ó Senhor Deus do céu, Deus grande, temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Versículo 5 de Neemias, capítulo 1. E aí ele diz assim: ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. E confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Ele confessa seus pecados a Deus. Temos pecado terrivelmente, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio de teu servo Moisés. E ele diz assim: mas por favor, lembra do que disseste ao teu servo Moisés. Se fores infiéis a mim, eu os dissiparei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos, viverem de acordo com eles, então mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer o meu
nome. O povo que tu resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão e o teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço-te que concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, aí ele deixa bem claro aqui, ele frisa, eu era copeiro do rei. Olha, nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele deixa muito claro isso. Muito claro. Mas Deus, que o Senhor conceda favor diante do rei. Ele casa o jejum com a oração. Ele confessa seus pecados diante de Deus e ele pede para que Deus lembre deles e para que Deus traga sobre eles a sua presença e que Deus queime dentro do coração deles algo novo, algo sobrenatural, surreal. E olha como que é fantástico isso. Deus alcança o coração deles através do jejum e da oração. E lá no capítulo 2, no versículo 1 de Neemias, diz assim: olha, no mês de Nisan, ao 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao meu rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. E o rei me perguntou: por que é que o teu rosto está tão triste? Você não parece doente. Você deve estar profundamente angustiado. E eu fiquei com muito medo. Mas respondi que o rei viva para sempre, como o meu coração não pareceria triste se a cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Ele contou. Sabe, Deus ele consegue abrir portas aonde não existe quando nós começamos a mover a nossa vida em jejum e oração. Nós estamos saindo do raso e estamos entrando no profundo. O Evangelho de Deus, ele é simples. A palavra de Deus, ela é simples, ela não é complexa. Os homens querem tornar a palavra de Deus complexa, difícil, que você tem que entender isso, tem que entender aquilo. Não, as coisas de Deus é simples. Se fizermos o básico, já estamos um degrau além de 90% das pessoas. O básico, obedecer seus mandamentos, andar nos seus estatutos, servir ao Senhor de todo o nosso coração, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados e reconhecer que somos meros pecadores, que somos humanos e somos falhos, mas que precisamos da intervenção de um Deus poderoso na nossa vida. Reconhecemos que temos que praticar o jejum e a oração e fazermos assim, praticarmos realmente o jejum e a oração. Meu irmão, você já avançou sua vida assim, olha, degraus, anos-luz, porque você vai começar a ver coisas que você não via, vai começar a sentir coisas que você não sentia e vai começar a ver portas se abrindo. Aquilo que você achava que tinha dificuldade, você não vai ter mais, porque você vai ver portas se abrindo. Sua visão sendo ampliada. E você vai começar a enxergar você a médio, longo prazo. Você vai começar a enxergar a intervenção da tua vida, a intervenção de Deus na tua vida, hoje, amanhã e depois. Você vai começar a ver com os olhos de Deus. E Deus vai abrir a tua mente de uma forma surreal. Aí a Bíblia diz aqui assim: o rei me perguntou: o que você deseja que eu faça? O que você deseja que eu faça? E respondi eu: se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Olha, como que é surreal isso. Ele contou a sua dificuldade e o rei lhe entregou a solução. Porque Deus vai usar homens, mulheres, para abençoar
a nossa vida. Deus vai nos dar estratégias para vencermos as dificuldades da nossa vida. Muitas pessoas acreditam que esse mês, o mês de agosto, é o mês do desgosto, é o mês de coisas ruins, porque tem ventos, tem isso, tem aquilo. Meu irmão, o que é que eu acredito? Eu acredito naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que todo local onde eu colocar a planta dos meus pés e as palmas das minhas mãos, será o quê? Abençoado. Então, se a Bíblia diz isso, eu vou acreditar no quê? Naquilo que o homem está dizendo ou naquilo que a palavra do Deus vivo está dizendo? Naquilo que a palavra do Deus vivo está dizendo. Então, é esta consciência que eu tenho que essa palavra eu tenho que gravar dentro da minha mente. Tenho que gerar essa certeza dentro de mim. Então ele disse, então o mês de agosto na minha vida é o mês do gosto. É o mês da bênção, é o mês da vitória. É o mês de eu praticar o meu jejum, a minha oração, de eu me envolver nessa série de mensagens e colocar isso em prática na minha vida para ver os resultados do Senhor para a minha vida em nome de Jesus. Me afastar realmente da aparência do mal e trazer Deus para dentro de mim. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, Deus tem coisas grandes para a tua vida nesse mês. Olha nos olhos dele e diga para ele, Deus tem coisas grandes para a tua vida nesse mês. Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E aí vamos lá. Nós, seres humanos, temos vontade de jejuar? Não. Porque nós gostamos de comer. É um ou outro aí que não gosta de comer. Mas a maioria de nós gosta de comer. Gostamos. É gostoso comer. É gostoso pegar aquela comida fresquinha. É ou não é? Vamos ser honestos. Quem que não gosta? Mas a gente não morre por causa de uma refeição. A gente não morre por causa de um dia. Cientificamente falando, precisa de 40 dias para o seu corpo desfalecer sem alimento físico. Precisa de 3 dias para os seus rins pararem sem água. Então não morre tão fácil por causa de comida. Não morre. O jejum, ele faz bem para o teu organismo. Porque ele vai matar muitas bactérias que estavam te matando, que estavam me matando, você sabia? Jejum é algo que faz bem. Você tira o alimento do escorpião, ele faz o quê? Ele some. Você tira o alimento dos ratos, os ratos faz o quê? Eles somem, eles não vão ficar em lugar que não tem alimento. E a mesma coisa as bactérias, quando nós tiramos o alimento delas, elas vão sumir. Várias coisas que causam enfermidades na nossa vida, quando nós começamos a praticar o hábito do jejum, elas começam a desaparecer. Isso é real. Os animais sabem disso. Nós, seres humanos, temos dificuldade com isso. Os animais, todas as vezes que eles estão doentes, a primeira coisa que eles fazem é cortar a sua alimentação. Eles matam o mal pela raiz. Aí depois, quando eles voltam, também eles comem igual um elefante. Um desespero que só vendo. E nós precisamos praticar o jejum. Neemias, através do jejum, consegue reconstruir a cidade dos seus pais. Neemias, através do jejum, consegue alcançar o coração do seu rei. O seu rei consegue olhar para ele e consegue notar que ele estava precisando de alguma coisa, que ele não estava enfermo fisicamente, porém ele estava triste. Alguma coisa estava acontecendo e ele queria que Neemias compartilhasse com ele. E quando Neemias compartilha com o rei aquilo que ele estava passando, o rei diz, o que eu posso fazer para ajudar? Então ele dá a regra para o rei. E o rei diz, vai. Não demora muito não, mas vai. Eu preciso de você aqui. Mas vai. Entende? Deus manifesta o poder dele na sua, na minha, na nossa vida. A prática do jejum é algo surreal
o jejum casado com a oração, se nós praticarmos isso, se nós gerarmos isso na nossa vida, nós vamos começar a ver a manifestação de Deus. Talvez tenha alguns problemas que nós não conseguimos resolver e nós ficamos ali, nós oramos, nós traçamos estratégias, nós procuramos daqui, nós procuramos dali, nós não conseguimos atingir o objetivo que nós queríamos. E aí nós perguntamos, Deus, por quê? Porque tem coisas que estão prendendo. Mas quando você vai para Deus em jejum e oração, você casa as duas coisas, você vai começar a ver que essas coisas vão começar a fluir naturalmente. Deus vai começar a romper esses obstáculos da tua, da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Então nós viramos uma chave quando nós começamos a praticar o jejum. Amém? Em nome de Jesus. E você pode praticar jejum. Eu posso praticar jejum. Nós podemos praticar jejum. E eu quero te instigar a começar a praticar jejum a partir dessa semana. Tire pelo menos 2 dias da sua semana. Em nome de Jesus. Nem que for até o horário do seu almoço. Não abra a mão da sua água, mas tire. Você que toma um remédio controlado, você não pode ficar sem comer? Não. Então você vai tirar alguma coisa que você gosta, alguma coisa que chama muito a tua atenção. Mas tira. Tira, em nome de Jesus. E já se prepara, porque nos dias que você faz jejum, os outros fazem o que você gosta de comer, viu? Isso daí é uma coisa que acontece. É um negócio, olha, que eu vou te contar. Justo no dia que você faz, sempre tem aquela coisinha que você... Então, nós podemos romper muitos obstáculos através do jejum e da oração. E nós vamos falar sobre isso durante esse mês. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir a tua visão em cima dessa situação e você vai começar a gerar esse hábito de jejum e oração na tua vida, em nome de Jesus. Você vai ver que vai ter coisas que não vai fazer mais sentido para você, outras elas vão criar um apreço maior. Sabe, você vai ver que não vai ter dificuldade para orar, não vai ter dificuldade para ler a Bíblia, porque você vai começar a ficar mais perto de Deus, próximo da vontade de Deus, da presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus. E eu quero convidar você a colocar-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus, e convidar você a fechar os seus olhos. E eu gostaria que você olhasse para dentro de você e fizesse uma pergunta para você. Você já jejuou? Já, pastor, glória a Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você, e eu gostaria que você respondesse para você. Quanto tempo faz que você não jejua? Seja honesto. Quanto tempo faz que você não jejua? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, eu quero que você responda para você. Quanto tempo faz que você reclama? Qual foi a tua última reclamação? Garanto que ela vai ser maior do que os dias de jejum. Tenho absoluta certeza e plena convicção disso. O que podemos fazer para começar a mudar isso? Tomar uma atitude. E a atitude ela tem que ser o quê? Radical. Então nós vamos começar o quê? Praticar o jejum e a oração. E esse jejum, ele tem que ter propósito, não é regime. Neemias tinha um propósito, reconstruir a cidade dos seus pais. E nós temos que ter propósito também. Eu não sei qual que é o teu propósito, qual que é o teu desejo, mas eu sei que cada um de nós temos uma área da nossa vida que nós precisamos alcançar algum resultado. E talvez essa área ela estava travada e não estava andando como nós gostaríamos. Então nós vamos aplicar o jejum e nós vamos começar a atingir o resultado em nome de Jesus. E nós vamos testemunhar em nome de Jesus aquilo que Deus vai fazer em nossa vida. Em nome de Jesus. Porque nós estamos gerando isso dentro de nós. Então eu quero orar com você. E eu quero pedir ao Deus dos céus para que Ele te dê forças. E que você comece a praticar o jejum essa semana. Meu desafio com você nessa semana é que você tire pelo menos 2 dias da sua semana. Pode ser em dias alternados. E nesses dias você comece a jejuar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu peço agora ao Espírito Santo para que o Senhor manifeste o teu poder na vida de cada um dos teus filhos. E que em nome de Jesus de Nazaré, nós venhamos
praticar o jejum. E que o jejum não venha a ser uma coisa difícil para nós, mas venha a ser algo tranquilo, ao qual nós vamos criar o hábito e a cultura e aplicar na nossa vida para ver o Senhor rompendo áreas na nossa vida e nós atingimos resultados. Barreiras que estavam lá intransponíveis, elas vão cair por terra. Portas serão abertas, em nome de Jesus. Portas de emprego, vamos ver portas sendo abertas. A porta da empresa que está aí dentro do coração e que precisa vir para fora, vai ser aberta em nome de Jesus. Nós cremos na manifestação do seu poder. Então, Pai, nós rejeitamos agora tudo aquilo que bloqueia a nossa mente e diz que nós não podemos. Sim, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós sabemos que podemos todas as coisas em Ti. Sabemos que agindo o Senhor ninguém impedirá. Então, Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e nós queremos romper. E nós vamos romper na nossa fé. Vamos romper no Senhor. Vamos romper no Senhor em nome de Jesus. E nós já colocamos todo o mal por terra, porque cremos na manifestação do Teu Espírito sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, alcança o nosso coração e traz a Sua presença sobre nós, e nos ensina a viver de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. É o que eu Te peço e Te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir para vocês que pelo menos 2 dias essa semana, nem que for dias alternados, tem um propósito, você vai colocar esse propósito diante de Deus. E eu creio que Deus vai manifestar o poder sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com você que trouxe seu dízimo, a sua oferta. Levante a sua mão direita, presente ao Senhor, em nome de Jesus. Deus querido e santo, nós apresentamos agora cada dizimista e ofertante. Pedimos para que o Senhor venha repreender o devorador e que o Senhor venha abrir a janela dos céus e venha trazer sobre nós a boa medida, a recalcada, a sacudida e transbordante. E que aonde colocarmos a palma das mãos, que nós venhamos ver a prosperidade do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Passe o que se emoção em nome de Jesus. Amém? Como que é o seu nome? Isso. Jonathan, seja bem-vindo em nome de Jesus. Sabe que Deus ama você. Precisar de alguma coisa, pode contar conosco. A casa é sua também, amém? Em nome de Jesus. Vamos cantar nossa canção para Ele? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Visitante, seja bem-vindo. Nossa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Visitante, seja bem-vindo, Jesus Cristo ama você. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, seja bem-vindo. Amém? Queridos, sexta-feira nós estamos aqui às 8 horas da noite, em nome de Jesus. Domingo nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor, e eu tenho certeza que vai ser sobrenatural. E nós vamos continuar na série do jejum. E eu quero que vocês apliquem isso na vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Amanhã às 5 horas da manhã tem o nosso Café com Vitória, lá no meu canal do YouTube. Vai lá participar em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus vai falar forte ao teu coração. Amém? Vamos colocar em pé para voltar para a nossa casa, abençoada em nome de Jesus. Estenda as mãos para o teu lar e nós vamos orar por ele agora. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos nossa família, apresentamos a nossa casa ao Senhor e te pedimos, ó Deus, visita o nosso lar agora e que caia por terra tudo aquilo que não provém de ti e que o Senhor abra, Deus, as janelas dos céus e traga sobre o nosso lar, ó Deus, a bênção do Senhor em um nome de Jesus. Eu abençoo essas vidas nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço por essa noite, por tudo aquilo que o Senhor ministrou, por tudo aquilo que o Senhor trouxe sobre nós. E eu te peço, nos protege, guarda, cuida, nos livre de todo mal, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, e vamos praticar o jejum. Amém? Em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão.